Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus pais me expulsaram aos 18 anos por me recusar a abortar, espalhando rumores sobre mim, dizendo que sou fácil, mas após 5 anos os forço a contar a verdade porque precisam de dinheiro. Olá a todos! Meus pais voltaram à minha vida depois de cerca de 5 anos de silêncio total. Sim, a última vez que falei com eles foi quando eu tinha 18 anos, e agora tenho 23. Meus pais acabaram ligando para os meus sogros para entrar em contato comigo, porque não tinham meu número. Quando ouvi a mensagem que eles deixaram, na verdade, deixaram para os meus sogros, foi uma loucura. Não faço ideia do que eles queriam comigo. Primeiro, você pode estar se perguntando o que estou fazendo aqui e sobre o que estou falando. Bem, tem a ver com a minha família. Cresci em um lar religioso, não extremamente religioso, mas meus pais tinham certos valores que me ensinaram durante a maior parte da minha vida. Tentei ouvir e fazer o meu melhor para viver da maneira que eles queriam. Isso incluía tirar boas notas, não ficar fora de casa depois do toque de recolher ou fazer qualquer coisa parecida. Eu tinha que ser uma criança muito boa, quase perfeita. Não estamos falando aqui de não assistir desenhos animados por mais de 1 hora por dia. Estamos falando de não assistir TV nenhuma. Também tinha que fazer tarefas em casa que não eram as típicas que as crianças fazem, como lavar a louça ou manter o quarto organizado. Eu tinha que subir no telhado e limpar as folhas, o que agora percebo o quão perigoso era. Mas quando criança pensava que era algo normal. Quando cheguei à adolescência comecei a querer sair em encontros. Todos que eu conhecia namoravam, saíam com seus parceiros, mas lá estava eu, sentada no meu quarto, sem me divertir. Passei a maior parte da minha vida indo para a escola, e enquanto fazia isso, muitos dos meus colegas estavam ocupados com seus namorados ou namoradas. Aos 15 anos, eu gostava muito de um colega de escola. Então, um dia, com meus amigos, saímos para fazer coisas que os amigos fazem numa cidadezinha. Meus pais tinham me dado permissão para ir, mas acho que só porque não sabiam que eu gostava desse garoto. Nós apenas nos beijamos, e não foi um grande beijo, mas isso foi suficiente para que meus pais descobrissem. O resultado no dia seguinte? 1 mês de castigo. Eles não podiam me tirar a televisão ou essas coisas, mas me deram mais tarefas e um tapa da minha mãe. Os anos se passaram e então conheci Curtis, que agora é meu marido. Mas estou me adiantando. Nós dois tínhamos uma aula juntos, mas só começamos a conversar quando fomos emparelhados para um projeto. A partir daí, começamos a conversar cada vez mais até que saímos para um encontro. Claro que menti para os meus pais. Eles teriam ficado furiosos se soubessem que eu estava saindo com alguém, ou com qualquer pessoa. Meus pais queriam que eu esperasse até a faculdade para sair com alguém, depois me casar e ter filhos, mantendo-me pura até o casamento. Claro, não havia nada de errado com isso, mas eu não tinha certeza se era o que eu queria. Talvez, se meus pais tivessem falado adequadamente comigo sobre isso, eu não teria feito o que fiz. Veja, quando você considera certas coisas como más ou proibidas, isso te faz querer fazer essas coisas às escondidas. Meu namorado Curtis e eu transamos. Acho que se não fossemos tão ingênuos sobre o assunto, teríamos sido mais cuidadosos com a proteção, mas não fomos. Meus pais nunca me falaram sobre isso, e embora a escola oferecesse aulas de educação sexual, meus pais não queriam que eu participasse. Então, meus conhecimentos sobre o assunto eram, bem, como você pode imaginar. O resultado foi que engravidei. De qualquer forma, lembro-me de me sentir bem até 2 ou 3 semanas depois de termos estado juntos. Naquela época, eu tinha 18 anos e tinha acabado de terminar o ensino médio. Primeiro, tive enjoos matinais e depois, comecei a me sentir extremamente cansada. Eu não queria aceitar o que estava acontecendo comigo no início, mas quanto mais doente eu ficava, mais percebia que não tinha escolha a não ser aceitar a verdade. Então, o primeiro passo foi fazer um teste de gravidez, e depois de comprar um, fiz o teste e sim, estava grávida. Quando contei ao meu namorado, tive medo de que ele me deixasse. Já tinha ouvido tantas histórias de terror que pensei que Curtis fosse me abandonar e que eu teria que fazer tudo sozinha. Mas em vez disso, ele me abraçou e disse que me apoiaria, não importava o que eu decidisse fazer. As próximas pessoas a quem eu precisava contar eram meus pais. Eles eram as pessoas de quem eu mais tinha medo de contar sobre a gravidez. Eu sabia o que eles pensavam sobre o assunto, mas tinha medo de ser expulsa. Eu não queria sair da casa dos meus pais, era o meu lar, mas precisava contar a verdade. Um dia, me sentei com eles para contar a verdade sobre minha gravidez. No começo, eles pensaram que era uma piada de mau gosto. Quando ficou claro que eu estava dizendo a verdade, ambos disseram que eu tinha que me livrar daquele bebê imediatamente. Se eu não fizesse isso, eles me expulsariam de casa. A filha grávida deles não viveria na casa deles. Eu só traria vergonha para eles. Por mais que me doesse dizer isso, depois de reagir e pensar com clareza, disse aos meus pais que não iria me livrar do meu bebê.
Eu queria o meu bebê e queria que eles fizessem parte da vida dele. Mas no fim me disseram que eu tinha que ir embora. Claro, não foi uma simples conversa, foi um escândalo. Meu pai me olhava como se eu fosse o pior lixo do universo, e minha mãe gritava que era melhor eu abortar. A oferta de que eu poderia abortar e voltar era apenas para me assustar. Eles queriam que eu abortasse, porque mesmo se eu saísse de casa, eu ainda seria uma desgraça para a família. Claro que eu disse que não e que iria embora. Minha mãe me deu um tapa novamente. Ela não fazia isso desde o incidente que contei antes, mas dessa vez me deu outro tapa e me disse que eu não podia fazer isso com eles e que, como filha, deveria fazer o que eles queriam. Mas eu lembrei a eles que já tinha 18 anos e que podia fazer o que quisesse, especialmente não seguir mais as ordens deles. Então, fiz as malas e fui em direção à porta para sair de casa. Minha mãe se colocou na minha frente para me impedir de sair, mas eu disse que ou ela me deixava passar ou eu chamaria a polícia. Finalmente saí de casa, enquanto minha mãe dizia que eu não estava saindo, que eles estavam me expulsando, como se isso fizesse toda a situação mais fácil. Depois fui diretamente para a casa do meu namorado. Quando cheguei à casa dos pais dele, ele me abraçou. Juntos contamos a notícia para os pais dele, e eu estava muito assustada de que me expulsassem também. Mas em vez disso, eles me ofereceram para morar com eles. A única condição era que eles queriam garantir que ambos continuássemos com nossos estudos universitários. Essa era a única condição para que eu pudesse morar com eles. Nós nos casamos antes de o bebê nascer. Foi uma decisão mútua, mas ele fez uma proposta formal para que eu soubesse que ele realmente queria se casar comigo. Eu disse sim, claro, porque eu amava. Parte de mim fez isso porque amava Curtis, mas também queria dar um bom futuro para nossa filha. Quando Ana nasceu, eu estava muito feliz. Claro que estava assustada, mas eu tinha um bom sistema de apoio. Foi realmente uma pena que meus pais não fizessem parte desse sistema de apoio. Claro que meus pais não podiam deixar a situação assim. Eles precisavam controlar a narrativa, então começaram a espalhar rumores sobre mim. Diziam que eu tinha sido uma vadia a vida toda, e que depois de engravidar de um qualquer, decidi abandoná-los. Basicamente, era algo que eles gostavam de dizer para parecerem bons pais e eu, a filha rebelde. Eu não me importava, porque tinha minha filha Ana e meu marido Curtis, a quem eu amava muito. Isso era tudo que eu realmente precisava. Além disso, sempre contava a minha versão dos fatos para quem quisesse ouvir. No fim das contas, era a palavra deles contra a minha, e não havia muito o que fazer. Curtis acabou indo para uma escola técnica e se tornou eletricista, enquanto eu fazia aulas de enfermagem, mas também seguia minha paixão pela fotografia. Sempre adorei tirar fotos. No ensino médio, fiz aulas de fotografia e continuei na faculdade. Eventualmente, uma das minhas fotos chamou a atenção nacionalmente. Agora, isso me traz a minha vida atual. Tenho 23 anos. Ana, Curtis e eu moramos em uma casa unifamiliar a cerca de 15 minutos da casa dos meus sogros, mas os vemos o tempo todo. Meus pais não tinham ideia do que eu estava fazendo com minha vida, então fazia sentido que entrassem em contato com meus sogros. A última vez que souberam de mim, eu estava morando com eles. Como mencionei antes, meus sogros receberam uma ligação dos meus pais. Ainda não os havia contatado, mas, antes que eu pudesse ligar, eles apareceram na casa dos meus sogros. Eu estava lá no momento. Saí e perguntei o que eles queriam. Meus pais disseram que queriam falar comigo e ver se talvez pudéssemos reconstruir nossa relação. Eu disse a eles que não sabia se seria possível. Eu precisava de tempo. Pareceram entender e foram embora, pedindo que eu os chamasse quando tivesse pensado melhor. Eles foram embora tão facilmente, o que foi surpreendente. Normalmente faziam um escândalo, mas suponho que 5 anos de separação os tenham mudado. Conversei com Curtis, e ele me disse que a decisão era totalmente minha. Se eu quisesse tentar retomar o relacionamento com minha família, ele apoiaria. No entanto, se eu não quisesse, também estaria tudo bem. Ele deixou a decisão em minhas mãos. Este homem é incrível. Sei que nos casamos jovens e tivemos um filho ainda adolescentes, mas conseguimos fazer dar certo. Se eu for ver meus pais, quero que vejam isso. Precisam ver que eu tive sucesso na vida. Então, o que você acha que eu deveria fazer? Não tenho ideia se devo ou não entrar em contato com meus pais e tentar começar uma nova relação com eles. Parece estranho que de repente eles mudem de opinião, depois de não terem tentado entrar em contato comigo uma única vez nos últimos 5 anos. Você acha que eles podem ter algum outro motivo para me procurar? Parte de mim acha que querem algo de mim, mas não tenho certeza. Não quero ser paranoica com relação aos meus próprios pais, mas eles realmente me machucaram, depois de tudo o que fizeram. Suponho que o melhor seja ser muito cautelosa. Deixe-me saber o que você acha nos comentários. Seja completamente honesto, posso suportar. Só quero ter uma perspectiva sobre isso e ver o que outras pessoas pensam.
especialmente pessoas que não têm nenhum envolvimento emocional nessa situação. Isso vai me ajudar a resolver essa questão. Atualização 1. Já se passaram alguns dias desde que meus pais entraram em contato comigo pela primeira vez em anos. Sei que muitos de vocês estavam divididos sobre se as intenções deles eram genuínas, mas eu queria tentar ser positiva. No entanto, acabou que eles realmente tinham outro motivo em mente. Acontece que meus pais estão enfrentando problemas financeiros. Meu pai perdeu o emprego, e como minha mãe foi dona de casa durante toda a vida, perder a renda do meu pai é um grande problema. Agora, eles correm o risco de perder a casa. Eles viram que eu tenho uma carreira de sucesso como fotógrafa e que meus sogros estão em uma situação financeira confortável, o que fez com que vissem sinais de dólar nos olhos. Meus pais querem que eu os ajude financeiramente. Quando finalmente nos reencontramos após tantos anos, essa foi a primeira coisa que disseram. Minha mãe se certificou de mencionar que queria conhecer minha filha, mas a única maneira de isso acontecer seria se eles conseguissem se manter na região. Para isso, eu teria que ajudá-los com seus problemas de dinheiro. Eles me garantiram que se eu ajudasse, poderiam estar presentes na vida da minha filha. Minha primeira reação foi gritar para eles irem para o inferno, mas depois percebi que não tinha certeza se era isso que eu realmente queria. Eu disse a eles que precisava falar com meu marido. Eles pareceram aceitar e disseram que esperariam para ouvir minha decisão, reforçando que queriam conhecer minha filha o mais rápido possível. Sei o que alguns de vocês devem estar pensando. Por que simplesmente fiquei sentada e deixei que eles escapassem impunes? Bem, decidi que quero me vingar de alguma forma. Eles me trataram da pior maneira possível quando eu estava em meu momento mais vulnerável, e sabe de uma coisa? Quero que eles sintam o que eu senti, tratando-os exatamente como eles me trataram. Ainda não tenho certeza de como farei isso, então se tiverem alguma sugestão, fiquem à vontade para deixá-la nos comentários. Neste ponto, estou disposta a tentar qualquer coisa para garantir que meus pais se sintam humilhados e abandonados, assim como eu me senti há 5 anos, quando estava grávida, mas não sei como vou fazer isso. Honestamente, não faz parte da minha natureza ser tão cruel com alguém. Teria sido melhor se meus pais nunca tivessem me procurado. Queria que tivessem se mantido longe, porque agora estou toda confusa, sem conseguir dormir direito à noite. Assim que conseguir afastá-los da minha vida novamente, acho que estarei muito melhor. Minha filha, meu marido e eu poderemos viver melhor sem eles. Para ser sincera, só quero que tudo isso acabe. Atualização 2. Já se passaram alguns dias. Falei com minha família sobre tudo, principalmente com meu marido. Nós dois decidimos que iríamos pedir aos meus pais que admitissem seus erros publicamente nas redes sociais, principalmente no Facebook, já que é o que a geração deles costuma usar. Mas bem, isso é só um detalhe. Meu marido e eu planejamos dizer aos meus pais que se eles publicassem nas redes tudo o que me fizeram, estaríamos dispostos a ajudá-los financeiramente. Claro que o que eles não sabiam é que, na verdade, não íamos ajudá-los com os problemas financeiros. No entanto, eles precisavam acreditar que faríamos isso. É isso que quero que pensem. Então, convidamos meus pais para um jantar fora. Era melhor que não fosse na minha casa, porque queria falar com eles em um lugar neutro. Convidá-los para a minha casa não funcionaria, pois me deixaria desconfortável. Também não queria ir à casa deles, já que não voltava lá há anos e não queria reviver aquele ambiente. Os 4 fomos jantar em um restaurante italiano, e enquanto comíamos, contei a meus pais sobre nosso plano. Disse que os ajudaríamos se aceitassem assumir a responsabilidade, publicando um pedido de desculpas público. No começo, minha mãe perguntou o que eu queria dizer com isso. Nós dois explicamos, e ela ficou pálida, dizendo que não havia como eles fazerem isso. Eu disse, bem, então não há como ajudarmos vocês. Fiz questão de destacar que era justo pedir isso, e que depois de tudo o que me fizeram, era o mínimo que eu merecia. Meu pai foi quem disse que estava disposto a fazer isso. Disse que admitiriam tudo o que haviam feito nas redes sociais, se isso significasse que os ajudaríamos com o dinheiro. Isso me deixou desconfortável. Como ele podia dizer algo assim de forma tão direta? Parecia que ele nem se importava em admitir que só estava fazendo isso pelo dinheiro. Mas me mantive firme e não mudei o plano. Então, aqui estamos, esperando que publiquem algo nas redes sociais. Não tenho ideia de quando farão isso, mas espero que seja logo. Honestamente, há uma pequena parte de mim que se sente um pouco mal por enganá-los dessa maneira, mas depois lembro de toda a dor e sofrimento que me causaram. O fato é que eles nem estariam se desculpando se não fosse pelo dinheiro. Isso me enfurece. Vou mantê-los atualizados sobre o que acontece. Deve ser apenas uma questão de dias antes de eu trazer mais novidades. Isso eu prometo. Atualização 3. Meus pais fizeram. Demorou uns 5 dias, mas fizeram uma longa postagem nas redes sociais sobre tudo o que me fizeram. Dá para acreditar?
Admitiram que queriam que eu me livrasse do meu bebê quando contei que estava grávida da minha filha, e quando me recusei, me expulsaram de casa. Sim, se meu marido, que era meu namorado na época, não estivesse lá para mim, não sei o que teria feito. Além disso, os pais dele foram incríveis, também me apoiaram e me acolheram assim que souberam que meus pais realmente me expulsaram de casa. Meus sogros foram minha salvação e minha verdadeira família. Minha família biológica? Não foram minha família de verdade, de jeito nenhum. Às vezes, você não precisa da sua família de sangue na sua vida. Você pode formar sua própria família, e eu fiz isso com meu marido e meus sogros. Mas isso não foi tudo na postagem. Meus pais apenas disseram que me pediram para abortar, e ainda fizeram parecer que o pedido foi bastante amigável. Decidi comentar para preencher algumas lacunas na história deles. Por exemplo, a parte do tapa, do fato de me obrigarem a fazer isso porque eu era uma criança e eles eram meus pais, e todas aquelas outras coisas que já contei a vocês. As pessoas nos comentários estavam indignadas com meus pais, já que eles não apenas fizeram tudo isso, mas também convenientemente omitiram partes para não ficarem tão mal. Mas vamos ao ponto principal. Depois que meus pais admitiram tudo e receberam muitas críticas de amigos e familiares, eles vieram à nossa casa. Meu marido e eu nos mantivemos calmos antes de nos dirigirmos aos meus pais, que esperavam o cheque. Eu disse que sob nenhuma circunstância eles receberiam o dinheiro. Todo esse tempo meu marido e eu havíamos mentido para eles. Minha mãe começou a gritar e chorar, e depois meu pai também começou a gritar. Tudo o que fiz foi olhar para eles friamente, sem me importar que estivessem com raiva porque não ia dar-lhes nada. Eventualmente eles foram embora furiosos. Meu marido teve que ameaçá-los, dizendo que eles precisavam ir imediatamente ou ele chamaria a polícia. Meu pai lançou algumas palavras desagradáveis antes de finalmente sair, e até tentou empurrar meu marido, mas se atrapalhou e acabou caindo no chão. Minha mãe o ajudou a se levantar, e finalmente foram embora, batendo a porta com força. Não sei se haverá outra atualização em breve, ou se haverá alguma atualização. Honestamente não vejo nada mais acontecendo. Mas se algo acontecer, eu avisarei. Não sinto nenhum pingo de pena dos meus pais. Talvez, algum dia, eu pudesse ter um pouco de compaixão por eles, mas não mais. Além disso, depois daquela postagem que fizeram, todas as pessoas que os conhecem os estão criticando severamente. Meus pais costumavam contar uma história que os fazia parecer bons, o que foi uma grande mentira descarada, e agora isso os faz parecer grandes mentirosos. A melhor coisa que me aconteceu foi quando me expulsaram de casa. Para ser sincera, se eu tivesse ficado lá e feito o que eles queriam que eu fizesse com o meu bebê, teria sido absolutamente miserável. Mais uma vez, obrigada a todos por estarem ao meu lado e me ouvirem falar sobre isso durante as últimas semanas. Isso realmente me ajudou no meu processo de cura. Embora, antes de ir, eu queira saber, vocês acham que tomei a decisão certa com a vingança contra meus pais? Atualização 4. Um mês depois, aqui estou de novo. Esta vai ser a última atualização, desta vez vou cumprir. Mas precisava voltar para contar o que aconteceu nas últimas semanas. Primeiro de tudo, meus pais vão perder a casa. Não encontraram ninguém disposto a ajudá-los, então o banco vai tomar a casa. Suponho que poderiam declarar falência, mas não sei se isso os ajudaria a manter a casa. Neste ponto, nenhum dos amigos e familiares dos meus pais quer ajudá-los. Depois de saberem a verdade sobre o que me fizeram, decidiram que não querem mais nada com meu pai e minha mãe. Não podiam entender como dois pais podiam expulsar sua filha grávida apenas porque ela queria ter o bebê. O desprezo que eles estão enfrentando é enorme. O karma demorou 5 anos, mas finalmente chegou, e é como se tivesse acordado de mau humor depois de uma longa soneca. Meus pais me contataram várias vezes, mas continuei ignorando e me recusando a interagir com eles. Não preciso deles na minha vida, e eles nunca verão minha filha. Nem sei se realmente queriam entrar em contato para conhecê-la. Acho que só queriam o dinheiro. Durante toda essa confusão, não os deixei vê-la porque não quero confundi-la. Minha filha é a pessoa mais importante na minha vida. Se eu falar com meu marido sobre isso, ele dirá o mesmo. Um pai sempre deve colocar o filho em primeiro lugar, não importa o que aconteça, mesmo quando ele comete erros. Meus pais se preocuparam mais em salvar as aparências do que em estar presentes para mim. É doentio que eles tenham feito isso com sua própria filha. Mas nunca faria isso com a minha filha, e é algo que prometi a mim mesma no momento em que dei à luz minha menina, há 4 anos. Meus pais e eu nunca vamos nos reconciliar. Nunca houve uma chance de algo assim acontecer, não depois do que aconteceu há 5 anos e de tudo que veio depois. Atualização 5. Tenho que começar pedindo desculpas, porque sempre prometo que será a última atualização e depois volto. Mas este é um bom lugar para falar sobre esses problemas com pessoas desconhecidas e imparciais. Então, prometo não fazer mais promessas de que será a última atualização. Essa é uma promessa que posso cumprir.
Obrigado a todos que disseram que minha vingança contra meus pais não foi errada. Eles precisavam esclarecer publicamente tudo o que aconteceu, e se prometer dinheiro era a única maneira de conseguir isso, então estava tudo bem. Depois de 6 meses, eles finalmente perderam a casa. No entanto, para aqueles que apoiaram meus pais em tudo isso, não se preocupem. Eles não ficaram na rua, como eu pensei que aconteceria comigo quando fui expulsa. Acontece que minha mãe tem uma prima que aparentemente compartilha das mesmas crenças, incluindo a ideia de que eu deveria ter abortado. Bem, pelo menos sob aquele teto, todos vão se dar bem porque pensam da mesma forma. Espero que quem ache que é correto expulsar uma filha grávida de casa devido às suas crenças não esteja muito preocupado com meus pais. Se estiver, fico feliz em colocá-los em contato com a prima deles para que possam doar alguma coisa ou até dar uma casa a eles. Quem sabe? Talvez possam adotá-los. A única coisa que peço é que não venham ao Reddit contar histórias de como ficaram sem casa porque meus pais os expulsaram, porque serei a primeira a lembrar quem são os verdadeiros culpados aqui. Para as outras pessoas que me apoiaram, que felizmente são a maioria, agradeço de coração por terem estado comigo durante todo esse tempo. Seu apoio foi inestimável e me ajudou mais do que vocês imaginam. Agora posso dizer que finalmente fechei este capítulo da minha vida e estou pronta para seguir em frente. E se esta será minha última atualização ou não, não sei, só o tempo dirá. Mas não vou fazer outra promessa. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Família rica me deserdou por casar com minha esposa, mas um ano depois, o negócio dela está bombando, e agora eles nos procuram em busca de conselhos, pois o negócio deles está falindo. Olá a todos. Eu, 34 anos, venho de uma família de negócios. A empresa foi fundada pelos meus bisavós e tem sustentado as gerações seguintes, ou seja, nós, muito bem. Não seria exagero dizer que vivemos confortavelmente e temos um bom nome no mercado. Meu pai e meu tio administram a empresa juntos. Falando sobre a dinâmica da nossa família, nunca fomos muito expressivos ou calorosos, e cresci vendo meus pais seguirem as orientações dos meus avós sem questionar, então fiz o mesmo. Raramente falava de qualquer coisa em casa além das amenidades habituais e das minhas notas. Embora nunca tenha sentido falta de dinheiro, não tinha amigos duradouros, o que funcionou para mim, pois trabalhava muito e entrei em uma escola de negócios prestigiada para assumir a empresa no futuro. Foi lá que conheci minha esposa, Evi, 32 anos. Evi era completamente o oposto de mim, presente em todos os eventos, assumindo a liderança. Ela notou minha presença na sala de aula e decidiu me tirar da minha concha. Ela foi a única amiga que tive, e me ajudou muito durante a faculdade. Saí uma pessoa diferente após a formatura e sempre soube que ela era a pessoa certa para mim. Quando a convidei para sair, ela disse que sentia o mesmo por mim, e assim começou o nosso relacionamento. Apresentei Evi à minha família, que pareceu feliz com ela até que ela foi embora. Foi aí que começaram a fofocar, dizendo que ela não vinha de uma família de negócios importante e não correspondia aos nossos padrões. A cada momento, eu ficava mais irritado e queria confrontá-los, mas decidi não fazê-lo para me concentrar em coisas mais importantes. No dia seguinte, levei Evi em sua caminhada favorita e a pedi em casamento. Ela ficou surpresa com um momento inesperado, mas eu a assegurei de que sabia que ela era a pessoa certa e que estava certo disso. Depois de vê-la com minha família, ela aceitou. Para ser honesto, foi após conhecer Evi que percebi o quão pretensiosa minha família era. E, por isso, não me importei com a opinião deles. Enviei uma mensagem no grupo da família sobre o noivado. Eles não disseram muito, pois essa era a nossa dinâmica, mas também não disseram nada de ruim, o que foi um bom sinal. Evi era uma nova empreendedora. Não vou revelar do que se tratava sua startup para não entregar nossa identidade real, mas era algo extremamente novo e incerto, como os Scrub Daddy antes do Shark Tank. Ela sempre foi extremamente apaixonada pelo seu negócio e economizou dinheiro trabalhando em 2 empregos enquanto estávamos na faculdade para iniciar sua empresa. Ofereci a ela alguma ajuda financeira, mas ela recusou, dizendo que esse era seu projeto e que a única ajuda que eu poderia oferecer era meu apoio. Minha família, por outro lado, estava me incomodando sobre o casamento e queria fazer um espetáculo para sua alta sociedade. Eles pensavam que os pais de Evi deviam ter uma posição elevada para poder enviá-la para minha escola de negócios, mas quando perceberam que Evi era adotada e vinha de uma origem muito humilde, rapidamente se afastaram e sugeriram que eu a convencesse a não falar sobre seus pais na grande recepção que estavam planejando. Nesse ponto,
eu já não queria mais que minha família fizesse parte do casamento. Agora, Evie foi criada por ótimos pais adotivos, e ela valoriza muito a família. Eu não queria partir seu coração ao dizer o que minha família realmente queria para nosso casamento, então contei uma pequena mentira dizendo que queria ter nosso casamento em algum lugar isolado, como se estivéssemos fugindo. Claro, ela perguntou sobre o envolvimento de nossos amigos e familiares, mas de alguma forma a convenci dizendo que esse era um sonho meu e que isso foi feito com a permissão da minha família. Ela ligou para seus pais, que pareceram felizes e tranquilos com isso. Então, no fim de semana seguinte, fomos para uma cidade famosa por casamentos rápidos e nos casamos. Liguei para minha mãe após o casamento para informá-la, e a notícia se espalhou como fogo. Nenhum dos membros da minha família ficou impressionado com meu ato, mas, por causa de sua reputação, agiram como se estivesse tudo planejado. Após a lua de mel, Evie foi passar alguns dias com seus pais, e eu fui para a casa dos meus pais. Como esperado, levei uma bronca por ter me casado sem a permissão ou presença deles. Eu geralmente sou o calado da casa, mas desta vez falei e lembrei a eles como falaram de Evie, defendendo-a. Eles devem ter percebido que eu não era tão dócil quanto pensavam, e pegar eles em sua própria hipocrisia os silenciou. Não falaram muito sobre isso depois e rapidamente mudaram o foco para a grande celebração de Natal que estavam organizando como substituição ao meu casamento. Eu não queria participar dessa celebração de fachada, mas concordei, pensando nas conexões que Evie poderia fazer para o futuro do seu negócio. Minha mãe, minha tia, esposa do meu tio, e seu filho Frank, 25 anos, ficaram encarregados de planejar todo o evento. O evento era daqui a um mês e percebi que era o momento certo para contar a Evie sobre a opinião da minha família sobre ela, para que ela estivesse ciente de qualquer coisa que pudesse surgir. Tinha medo de que as coisas pudessem desandar para nós, mas, para minha surpresa, ela disse que já sabia desde o momento em que os conheceu e pensou que eu terminaria nosso relacionamento depois daquela noite. Mas meu pedido de casamento fez com que ela confiasse em mim ainda mais e me garantiu que estava pronta para o que viesse. Fiquei feliz com isso e expliquei a ela como aproveitar sua posição na festa para o futuro. Não percebemos quando o mês passou, e era hora da grande celebração. Fomos recebidos por Frank. Decidimos cumprimentar meus pais, avós e o restante da família primeiro, pois eram os anfitriões. Eles nos cumprimentaram, mas de forma muito fria. Meu pai nem me abraçou ao me parabenizar pelo casamento. Olhei para Evie, e ela me deu um olhar de segurança, mostrando que íamos superar isso. A festa de Natal foi parcialmente um sucesso, porque o negócio de Evie conseguiu atrair alguns olhares, mas muitas coisas inesperadas aconteceram. Depois que todos, exceto a família, foram embora, percebi que não tínhamos conversado com ninguém da família naquela noite, exceto Frank. Aquela noite também deveria ser a noite em que costumavam discutir sobre o gerenciamento da empresa, então presumi que finalmente conseguiria algum cargo na empresa da família. Quando finalmente fui falar com minha mãe, ela nos pediu para sentar no sofá e esperar até que todos chegassem. Quando meu pai chegou, o ambiente de repente ficou tenso, enquanto ele começou a me dizer que meu tio assumiria o controle da empresa por enquanto, porque ele tinha novas e melhores ideias para expandir os negócios, enquanto eu estava muito ocupado com meu casamento. Achei injusto e tentei explicar a eles que sempre estive presente e especificamente me preparei para esse papel nos últimos 2 anos. Ao que meu pai respondeu que minha seriedade sobre o trabalho foi bem refletida quando decidi me casar com Evie, sem me importar com a reputação deles e associando o nome da nossa família a ela e ao seu negócio que estava fracassando. Tudo estava acontecendo de repente, e, por mais irritado que estivesse com eles por menosprezarem Evie dessa maneira, ainda não conseguia superar o pensamento de não fazer parte do negócio da família, pelo qual me preparei desde a infância. Não consegui organizar meus pensamentos e saí para tomar um ar, com minha mãe me seguindo. Evie ainda estava lá na frente do meu pai e o confrontou, perguntando se era assim que eles tratavam a família. Meu pai riu na cara dela e disse que ela e seu marido poderiam tentar fazer parte da família quando ela estivesse à altura deles. Evie ficou extremamente atordoada e não soube o que responder, então saiu correndo também, me levando de volta para nossa casa. No dia seguinte, quando consegui entender o que havia acontecido, liguei para meu pai novamente e pedi para conversar com ele em particular, porque minha intenção agora não era mais conseguir o emprego, mas lembrar a ele que ninguém fala com minha esposa como ele fez. Ele negou e disse que tudo o que tinha que acontecer já havia acontecido no dia anterior.
Tentei ligar para todos depois disso, mas apenas minha mãe respondeu, implorando para que eu não escalasse mais essa questão. Conversei com Evie sobre isso, que também estava bastante magoada com os comentários da minha família, mas sugeriu que deveríamos seguir em frente. Concordei e escolhi a paz em vez da vingança mesquinha. Fiquei em um estado muito ruim por alguns dias por ter perdido algo pelo qual trabalhei a vida inteira. Depois disso, Evie me ofereceu um cargo importante em sua empresa, o que aceitei para seguir em frente. Recebemos algumas ligações da minha mãe ao longo dos meses após essa briga, para saber como estávamos, mas isso parou logo, e estávamos sem contato com nossa família há quase um ano. Meu afastamento do negócio da família foi um pouco suspeito no início para as pessoas que nos conheciam, mas como minha família não me deserdou publicamente, os boatos cessaram com o tempo. Durante esse ano, ajudei Evie com suas conexões no mercado e seu negócio começou a decolar. Uma vez que encontrou o ritmo certo, com um mercado maior e as conexões corretas, o negócio dela começou a crescer em um ritmo acelerado, tanto que foi nomeada uma das empreendedoras em ascensão por uma revista. Isso também significa que estávamos indo muito bem financeiramente agora, com os lucros finalmente chegando bem. Como o negócio estava indo bem, Evie e eu estávamos planejando focar em nós mesmos e decidimos nos dar umas férias de detox digital nas montanhas. Quando voltamos e olhamos nossos dispositivos, eles estavam cheios de chamadas e mensagens, então decidimos checá-las. O telefone de Evie tinha várias chamadas perdidas da minha mãe, algumas mensagens de voz e um e-mail. Evie decidiu abrir o e-mail primeiro, em vez de ligar de volta, pensando que algo ruim poderia ter acontecido. O e-mail mencionava que minha mãe estava sentindo nossa falta e queria almoçar com Evie para se atualizarem. Evie ficou surpresa com isso e decidiu ligar para minha mãe, perguntando por que ela estava tentando entrar em contato com ela agora, após um ano de humilhação. Minha mãe respondeu que tudo havia sido um erro e que desejavam resolver as coisas. Evie disse que precisaria conversar comigo sobre isso, mas minha mãe pediu para que ela não fizesse isso e para que se encontrassem primeiro. Evie achou que meus pais deviam ter percebido seu erro e que iam me oferecer a posição de liderança na empresa. E como essa posição significava muito para mim no passado, ela decidiu ir e se encontrar com minha mãe. Minha mãe tratou Evie com o maior respeito, o que foi muito incomum em comparação ao que aconteceu na celebração de Natal. Minha mãe perguntou sobre mim, como eu estava, e parabenizou Evie pelo sucesso que ela alcançou recentemente. Evie foi educada e perguntou o propósito da reunião. Minha mãe então disse que meu pai e meu tio queriam a opinião e os conselhos de Evie sobre o negócio deles, depois de ver como ela tinha se saído tão bem com o dela. Evie ficou chocada ao ouvir que minha família estava tentando entrar em contato apenas para usar suas habilidades. Mesmo assim, ela manteve a calma e disse à minha mãe que não falaria com ninguém da família sem mim, e que daria uma resposta em breve. Evie e eu tivemos uma grande briga naquela noite, porque ela foi se encontrar com minha família pelas minhas costas, as mesmas pessoas que nos humilharam. Disse a ela que nenhum desejo meu era mais importante que o respeito dela, e que não havia chance de eu voltar a falar com eles depois que decidiram nos cortar. Evie disse que mandaria uma mensagem para minha mãe no dia seguinte, dizendo que não queríamos mais nada com ela ou com a família deles. Nesse momento, eu deveria ter agido como um adulto, mas decidi me vingar de forma mesquinha. Disse a Evie que queria que minha família se sentisse envergonhada por como nos tratou, então pedi para ela mandar uma mensagem para minha mãe dizendo que estávamos prontos para nos encontrar, mas apenas se pudéssemos falar com todos juntos. Evie não ficou muito feliz com isso, mas decidiu ficar fora dessa dinâmica entre mim e minha família, e mandou a mensagem para minha mãe no dia seguinte. Fomos para a casa da minha família naquele fim de semana e fomos tratados como realeza. Meu pai até me chamou de filho de ouro por ter casado com Evie e trazê-la para a família. Perguntei diretamente ao meu pai o que ele queria de nós, depois de um ano nos evitando por não estarmos à altura deles financeiramente. Ele então começou a nos dizer como o negócio não estava indo bem porque o plano do meu tio de iniciar novos empreendimentos havia falhado e causado grandes perdas. Disse que queria que eu assumisse a empresa agora, e com a ajuda de Evie, a levasse de volta à sua antiga glória. Quis rir na cara dele, mas me contive de alguma forma e perguntei por que ele achava que o ajudaríamos. Ele não esperava isso e gaguejou algumas palavras, incluindo que era porque éramos família. Lembrei a ele de como tratou a mim, seu próprio filho, e minha esposa como lixo, só porque não correspondíamos aos padrões da nossa família.
Levantei-me e disse para ele pedir ajuda à minha família quando estivesse à altura de nós, e saímos antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Pedi a Evie para bloquear minha mãe, o que ela fez, e agora minha mãe e o resto da família estão me bombardeando com mensagens, me culpando por fazer piada da situação financeira deles em vez de ajudá-los. Até Evie disse que eu deveria apenas ter dito não em vez de rir da desgraça deles, e agora estou começando a achar que talvez tenha ido um passo longe demais. Atualização 1. Primeiramente, obrigado a todos que me apoiaram nos comentários, e também àqueles que me criticaram pelo último incidente. Eu percebi que fui um idiota por fazer um esforço extra apenas para humilhar minha família, mas, depois de tudo que eles fizeram comigo e com Evie, eu não podia perder a oportunidade. Eu reconheço que estava errado, mas de jeito nenhum vou me desculpar com eles, como mencionaram alguns comentários bem irracionais. Enfim, aqui está a atualização sobre toda a situação. Desde a última vez, meu pai adoeceu, e minha família está culpando meus comentários implacáveis por isso. Mas, mais tarde, foi revelado que era apenas uma gripe que ele pegou durante sua viagem de negócios na semana anterior para um estado mais frio. Não tenho respondido às ligações da minha mãe, mas estou me divertindo com suas mensagens de voz, onde ela alega que eles nunca tiveram a intenção de nos excluir e que se importavam conosco mesmo quando estávamos sem contato. Eu quero lembrar a ela sobre essa preocupação que sumiu durante aquele um ano, mas, de qualquer forma, eu não desejo entrar em discussões mesquinhas novamente. Evie tem estado um pouco estressada com toda essa situação e acha que é por causa dela que minha família e eu estamos nos relacionando tão mal. Eu continuo garantindo a ela, quase diariamente, que não é culpa dela que eles sejam tão frios e sem coração, e que eu a escolheria acima de qualquer um, em qualquer dia. Nas semanas seguintes, as ligações e mensagens não diminuíram, e até meus avós agora estão implorando para que eu volte para casa e resolva as coisas de vez. É engraçado como nenhum deles jamais veio à nossa casa para nos convencer, mesmo sabendo muito bem nosso endereço. Decidi ligar para Frank e pedir a ele que assumisse o controle da situação, porque ele era o único que era razoável o suficiente no meio daquela confusão. Liguei para ele, e ele se desculpou por tudo que eu estava passando e me disse que tentaria pedir a todos para pararem de me incomodar. Ele acrescentou algo de repente e me disse que meu pai estava planejando me expulsar da família e da empresa para sempre por causa do meu problema de atitude. Eu não respondi muito a isso e imediatamente liguei para Evie, que estava fora trabalhando. Disse a ela que, embora eu tivesse decidido não voltar para minha família e seus modos tóxicos, ainda me afetava o fato de que eles estavam planejando me expulsar. Evie me pediu para me acalmar e esperar até ela voltar para casa para discutirmos isso, e é isso que estou fazendo enquanto escrevo essa atualização. Atualização 2. Quando Evie chegou em casa, ela me fez sentar e perguntou se eu queria reconstruir o relacionamento com minha família, e, mesmo que eu quisesse, ela me apoiaria totalmente, porque sabe a importância de ter uma família. Eu respondi que, embora fosse estranho não fazer parte ativa da minha família e suas travessuras, acho que eu conseguiria me virar bem sem eles e que ainda tenho uma família para chamar de minha, que é ela. Evie ainda estava disposta a ajudar minha família, mas eu pedi categoricamente para que ela não fizesse isso, porque sabia que eles a pisariam assim que conseguissem o que queriam, e ela acabaria sendo tratada como um capacho. Ela me garantiu que isso não aconteceria, e assim ficou. Nos dias seguintes, Evie recebeu uma chamada perdida de Frank. Ela ficou surpresa, sem saber como ele havia conseguido seu número, e, diferente da última vez, decidiu me contar imediatamente. Nós dois nos sentamos juntos e colocamos a ligação no viva voz para ouvir. Frank atendeu e foi direto ao ponto. Ele disse a Evie que o nome da nossa empresa familiar estava arruinado no mercado devido à incapacidade deles de fazer pagamentos em dia e que apenas ela poderia ajudar a restaurar a credibilidade, ajudando financeiramente e associando o nome dela à empresa. Ela respondeu claramente que, depois do que aconteceu quando nos encontramos, não havia chance de ela se envolver em tudo aquilo. Então, Frank decidiu usar uma cartada final e pediu ao meu avô para falar. Aparentemente, ele estava na conferência o tempo todo. No início, ele tentou convencer Evie, mas logo seu tom mudou, e ele começou a ameaçá-la, dizendo que, se não nos convencesse a voltar para casa, seríamos não apenas expulsos da empresa, mas também da herança. Eu senti que Evie estava ficando desconfortável e decidi interromper o drama ali mesmo. Peguei o telefone dela e disse ao vovô que usasse essas ameaças em alguém que tivesse medo delas, o que deveria ser eles, devido à condição deteriorada deles.
Ele começou a soluçar ao ouvir minha voz e pediu desculpas, mas eu disse que já era tarde demais para desculpas e que eles enfrentariam ações legais se decidissem ameaçar a mim ou a minha esposa novamente, e desliguei a ligação. Então, rapidamente trouxe água para Evie se acalmar. Depois dessa ligação, ficou claro que nossa decisão de não ter mais contato estava absolutamente correta, e é isso que planejamos fazer de agora em diante. Espero que minha família entenda o recado e pare de nos incomodar, mas isso parece improvável. Atualização 3. Sei que esta atualização já estava sendo aguardada há algum tempo, e trago boas notícias. Mas, antes disso, gostaria de mencionar uma preocupação levantada nos comentários da atualização anterior. Muitos de vocês mencionaram que as conexões do meu avô, por ele estar no mercado há tanto tempo, poderiam ser uma ameaça para mim e para Evie. Mas, como mencionei anteriormente, os negócios deles estavam indo muito mal, o que reduziu sua credibilidade a zero. Alguém também sugeriu que eu deveria tê-lo exposto nas redes sociais, para que ele tivesse um gostinho de como é ser intimidado, mas, desde a última vez que humilhei minha família, decidi não atacá-los desnecessariamente, já que eles já não estavam indo bem, e ser a pessoa superior. Então, acho que meu aviso ao meu avô funcionou, porque minha família não entrou em contato comigo desde então. Já faz alguns meses agora. Além disso, Evie está grávida, e estamos muito felizes por nos tornarmos pais em breve. A confrontação com o vovô acabou funcionando bem, porque agora Evie pode ter um tempo tranquilo enquanto carrega nosso filho. Ainda não contamos a ninguém, então acho que este post pode servir como anúncio. As coisas têm estado bem nos últimos meses, com o negócio indo bem também. Um dos nossos investidores foi uma empresária que conhecemos na festa de Natal da minha família. Ela sempre apoiou Evie e foi como um anjo da guarda para ela, então tínhamos um bom relacionamento com ela. Um dia, ela veio ao nosso escritório e pediu para falar com Evie e comigo juntos, pois havia algo urgente que ela queria nos informar. Nos encontramos com ela e descobrimos algo que não esperávamos. Ela nos contou que minha família estava indo muito mal e que ninguém mais queria fazer negócios com eles. Havia muitas especulações sobre eu ter me juntado à empresa de Evie em vez de a da minha própria família, o que levantou algumas sobrancelhas, e as pessoas não estavam acreditando nas desculpas deles. Ela nos disse que eles decidiram usar a melhor ferramenta à disposição deles, nosso relacionamento. Disseram que estavam contando às pessoas que Evie era sua nora e que havia investido no empreendimento deles. Eles conseguiram convencer algumas pessoas usando o nome de Evie. Quando falaram com nossa investidora sobre isso, ela achou que algo não estava certo, então decidiu verificar conosco se era verdade. Evie não podia acreditar na audácia deles, em como estavam usando seu nome de forma tão descarada, mesmo depois de lhes ter sido negado esse privilégio várias vezes. Avisamos nossa investidora que ela estava certa e que eles estavam usando o nome de Evie de forma fraudulenta. Agradecemos a ela antes de sair. Ela sugeriu que tomássemos uma ação rápida sobre isso, pois não seria bom para o nosso nome estar associado ao deles, caso algo desse errado. Pensamos sobre isso por um dia e chegamos à conclusão de que seria melhor se anunciássemos publicamente que não tínhamos mais relação com eles. Evie me pediu para enviar um e-mail a Frank uma vez, para que eles estivessem preparados para o grande golpe. Eu não queria fazer isso, mas, no final, cedi a minha esposa grávida. Disse a ele no e-mail que sabia como eles estavam usando nosso nome sem permissão, algo que deveria ser tratado legalmente, mas, em vez disso, eu pouparia sua miséria e apenas faria um anúncio de que não tínhamos mais associação com eles. Recebi uma resposta dele em poucos minutos, em que ele mencionava que eu estava livre para fazer o que quisesse, pois não havia como ele convencer nossos pais a pararem de usar o nome de Evie. No dia seguinte, fiz uma grande postagem nas minhas redes sociais, deixando muito claro, em nome de Evie e meu, que não estávamos mais associados à minha família e que quem decidisse fazer negócios com eles usando nosso nome seria responsável por si mesmo. Sabíamos que isso causaria muito caos, então preparamos bem nossa equipe de relações públicas e gerentes para responder a perguntas, caso fossem diretamente questionados, sem incluir muitos detalhes sobre nosso conflito com a família. Evie e eu decidimos que não abordaríamos mais nada depois disso. As coisas saíram como esperado, a postagem ganhou muita atenção, com pessoas fazendo todo tipo de perguntas e inventando histórias. Meu pai e meu tio tentaram acalmar a situação, alegando falsamente que as redes sociais de Evie e minhas haviam sido hackeadas, mas, uma vez que as pessoas receberam confirmação da nossa parte, os negócios da minha família afundaram como nunca antes.
Eu não estava feliz com a queda deles, mas eles trouxeram isso sobre si mesmos. A situação era muita coisa para lidar, então sugere que Evie tirasse algumas semanas de folga, e ela concordou, indo ficar com seus pais. Estou feliz que Evie não esteja enfrentando o calor da situação, porque, depois da revelação e de incorrer em grandes perdas, minha família decidiu que não tinham mais nada a perder e enlouqueceram comigo e com ela. Eles decidiram compartilhar sua versão da história, na qual alegaram que eu havia abandonado a família depois de roubar fundos deles e usado o dinheiro para iniciar o negócio de Evie. Eles disseram que me pouparam de um processo legal naquela época, considerando que eu era família, e que agora estavam me expulsando da herança. Engraçado que eu nem precisei fazer nada, porque um dos investidores deles desmentiu, pedindo provas de tudo isso, e eles não conseguiram fornecer nada, pois, obviamente, o incidente não era verdadeiro. As coisas ficaram quietas depois da postagem autodestrutiva da minha família no Facebook, e Evie logo voltará ao trabalho. Ela estava fora de cena, então vai ser interessante explicar para ela o que aconteceu. Espero que isso não a afete, e que finalmente possamos seguir em frente e começar de novo. Atualização 4. Estou escrevendo esta atualização após alguns meses. Infelizmente, será a última. Quando expliquei a Evie todo o fiasco de exposição, ela deu boas risadas sobre isso. Embora minha mãe tenha conhecido alguém em comum e soubesse da gravidez de Evie, ela tentou falar conosco ligando para o número do nosso escritório, já que está bloqueada nos nossos números pessoais. Tentou mandar mensagens e e-mails, mas, como nada funcionou, apareceu em nossa casa à noite sem ser convidada. Deixamos ela entrar ao ver sua condição, pois estava bêbada demais. Ela nos contou que, após nosso anúncio sobre eles, os negócios chegaram ao fundo do poço e eles tiveram que fechar grande parte para pagar dívidas, o que causou uma ruptura entre meu pai e meu tio, e agora eles estavam vivendo separados, com meus avós se mudando para a casa de campo. Ela continuou implorando para que eu e Evie lhe dessemos outra chance de, pelo menos, fazer parte da vida do neto. Ela também mencionou que meu pai estava arrependido de nos tratar assim, mas que ela estava disposta a deixá-lo, se isso significasse que poderíamos aceitá-lo em nossas vidas. Ela estava claramente bêbada demais para entender o que estava dizendo, então lembrei a ela como ela apoiou meu pai e meu tio quando estavam manchando o nome de Evie, e que ela merecia estar com aquelas pessoas de novo. Ela fez uma cena, mas decidimos chamar um Uber para levá-la ao novo endereço dela, que encontramos em seu diário, e escrevemos um bilhete pedindo para que ela não nos contatasse mais. Alguns dias depois, também recebemos uma mensagem de Frank, perguntando se ele poderia conseguir um emprego na nossa empresa, porque as coisas estavam difíceis em casa e ele queria aprender com Evie. Frank era um bom rapaz, então decidimos pedir para ele enviar seu currículo, com a única condição de que nossa família não soubesse disso. Ele concordou. Sobre Evie, ela está no 3º trimestre agora, e o trabalho está sendo muito cansativo para ela. Então, ambos estamos sugerindo que nos mudemos para outra cidade por um tempo para realmente começar de novo. Escolhemos uma cidade próxima, para não afetar nosso negócio, e em breve começaremos o processo de mudança. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.